Boa noite, pessoal. Tudo bem Boa com noite. vocês? Olá, Ricardo. Hoje estou aqui já junto com o professor Ricardo. Na palestra anterior eu entrei sozinho, mas devido ao tempo aqui a gente já entrou conjuntamente. Obrigado, Ricardo, por estar aqui junto com a gente. Vou te dar a palavra aí, dar uma boa noite para o pessoal e depois eu retorno aqui para fazer a sua apresentação. Obrigado, Jonatas. Desejo boa noite aí para todo mundo. É uma satisfação enorme poder estar aqui com vocês, poder participar desse evento aqui, que já é tradição aqui na Bahia, né? E estou muito contente aí com essa edição híbrida que vocês fizeram aí, que acho que é uma edição aí que agrada bastante gente. Então, parabéns aos Sim, sim. organizadores, obrigado pelo convite e vamos que vamos. Valeu, Ricardo. Nós aqui agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui junto com a gente. Bom, pessoal, para quem não conhece, Ricardo Rocha, professor da Universidade Federal da Bahia, ele é bacharel em matemática pela Unesp, mestre e doutor pelo Departamento de Estatística da UFSCar. Fomos colegas ali na UFSCar, na época eu fazia o mestrado em estatística, Ricardo fazia o doutorado, e depois Ricardo saiu, foi para Manchester, lá no Reino Unido, fazer o pós-doutorado. Né? Então, fez o doutorado sanduíche lá em Manchester, Isso. e depois fez o pós-doutorado aqui no Brasil, no ICMC USP. E atualmente, Ricardo é professor licenciado da UFPA, está como CEO da Fly. A Fly é uma empresa de inteligência artificial na área de educação, em Data Science. E Ricardo é professor lá na Fly também e atualmente tem trabalhado aí constantemente na área de Data Science. Hoje, Ricardo vai trazer para a gente... olha, eu não vou ler para vocês o currículo inteiro aqui de Ricardo, senão a gente vai passar bastante tempo falando sobre Ricardo. Vou deixar que ele faça maiores apresentações, mas tenho certeza que pela palestra que ele vai trazer hoje, vocês vão conhecer o homem, tá certo? Ricardo vai falar sobre modelos de Deep Learning para dados de imagem em saúde. Está todo mundo ansioso para ver isso, né? Nós temos, tradicionalmente, a estatística está entrando aí nesse mundo de redes neurais, estamos aprendendo, tentando juntar a estatística com a computação, e aí vamos deixar para Ricardo falar isso para a gente aqui, tá bom? É com você, Ricardo, você vai ter 50 minutos para explanar, e depois, no finalzinho, a gente vai ter 10 minutos para pergunta. Qualquer coisa, eu estou por aqui no backstage do StreamYard. Grande abraço. Tranquilo, Jogue Jonathan. duro. Obrigado. Galera, vamos começar aqui então o nosso bate-papo. Eu vou compartilhar aqui com vocês os meus slides e pronto, eu tenho aqui então a minha telinha especial aqui, ó. Hoje o papo vai ser sobre modelos de Deep Learning para dados de imagem em saúde. Essa é uma área que eu gosto muito de trabalhar, é, por vários motivos, né? Eu vou colocar aqui os principais motivos aqui ao longo do nosso bate-papo, ok? Eu preparei aqui, ó, o Jonatas já acabou me introduzindo, né? Vou passar aqui rapidamente. Para quem não sabe, eu sou matemático de formação, não sou estatístico, como muita gente pensa. Fiz mestrado e doutorado na UFSCar de São Carlos, junto com o Jonatas ali, sobre um certo período. Hoje eu sou docente do Instituto de Matemática e Estatística, na UFBA, no entanto, estou afastado. Tenho trabalhado na empresa na qual eu sou cofundador, na Fly, e lá a gente trabalha com produtos relacionados à educação de ciência de dados, mas educação online, uma educação moderna. Hoje eu sou também coordenador do nosso MBA e consultor das áreas de inteligência artificial, de machine learning, análise de sobrevivência, que também tem aparecido bastante coisa, tá? Vou falar um pouquinho aqui, ó, sobre o que nós vamos conversar hoje. Eu dividi a minha apresentação aqui em 3 partes, ó. A primeira parte a gente vai falar aqui de visão computacional e imagens digitais, ok? Na segunda, a gente vai falar então das famosas redes neurais convolucionais, que é basicamente aqui aonde que aparece o Deep Learning do título da palestra, né? E aí eu vou fechar aqui, ó, com aplicações na medicina, vou comentar algumas aplicações e uma em particular que nós estamos trabalhando com o meu aluno de doutorado, está fazendo doutorado lá na USP, Fernando, e ele qualificou, inclusive, ontem no programa de doutorado dele, e aí eu vou comentar um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo juntos, tá? Gente, o objetivo aqui dessa palestra, desse bate-papo, é justamente tentar situar vocês no que se compete a análise de dados de imagem como um todo.
Eu vejo que isso no mundo da estatística é uma coisa um pouquinho ainda pouco divulgada, pouco abrangente. Hum, Claro, por conta de várias razões que a gente vai também comentar aqui, que se envolve desde a falta de contexto, né, a falta de familiaridade, tradição, de falta de tradição, talvez, né, e também, claro, por conta de que é coisa muito nova, coisa que se colocou ali as técnicas mais poderosas, os resultados mais importantes da literatura aconteceram ali na década passada. Então, por conta disso, o primeiro objetivo aqui, então, é vocês entenderem como que nós podemos usar uma imagem como um dado, assim como uma tabela de Excel a gente pode utilizar, um banco de dados, seja lá o que for. Nós, como estatísticos, nós somos muito presos ao dado na forma de tabela, na forma numérica, na forma, aquelas formas, as formas mais tradicionais, né? E hoje, os profissionais de dados estão tão em alta justamente porque a gente trata qualquer tipo de informação como dado. O dado não precisa ser mais uma tabela, pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser um áudio, pode ser de diversas fontes diferentes. Por conta disso, temos incríveis tecnologias que conseguem fazer coisas que nós não fazíamos até pouco tempo atrás. E isso também vai ser em foco do que a gente vai conversar aqui hoje. A principal técnica que se tem até hoje na literatura para analisar dados de imagem é justamente as redes neurais convolucionais. Nós vamos entender qual que é a diferença dessas redes neurais comuns para essas convolucionais. O que elas têm de diferente que faz com que elas sejam capazes de analisar dados de imagem. Ou melhor, por que elas analisam dados de imagem de uma maneira melhor do que abordagens padrões por aí, né? E vamos conversar sobre isso. Então, por final, vamos ficar ali com as aplicações na medicina, que é justamente o tema do nosso evento, dessa edição do EBEST, e vou comentar também, então, do resultado do que nós estamos trabalhando no doutorado, ok? Em visão computacional, gente, a gente tem que trabalhar com uma versão digital da imagem. Basicamente, pessoal, esse contexto todo de imagens vem desses últimos anos em que a coleção de dados, o armazenamento de dados tem se tornado muito extenso, muito agudo. Nós conseguimos coletar dados de praticamente qualquer coisa hoje em dia. Se a gente pega aí redes sociais, por exemplo, é um conjunto de dados enormemente massivo de imagens de redes sociais, imagens e vídeos, né? Agora que está tudo indo para vídeo também, né? Essa imagem aqui, ó, essa capa de revista aqui do The Economist, ela mostra bem uma virada de chave que nós tivemos no mundo, em que as empresas mais valiosas do mundo não eram mais aquelas baseadas na extração de petróleo, como foi até muito tempo atrás e até pouco tempo isso era o padrão. Agora, empresas como Google, Facebook, a própria Tesla está aqui, Amazon, Uber, Microsoft, são empresas que têm boa parte do seu negócio baseado no negócio de dados. Principalmente Google e Facebook, gente. Para quem não sabe, Google e Facebook, eles literalmente, o negócio deles é inteiro baseado na venda de dados dos seus usuários. Venda de dados, como assim? Não é uma venda direta, né? É uma venda indireta. Você põe lá um anúncio, diz para quem você quer anunciar e o Facebook lá usa seus dados para então mandar essa informação para aquelas pessoas, certo? Nada mais é do que marketing tradicional, mas eles conseguem fazer de uma maneira muito mais incisiva, muito mais personalizada do que a gente fazia até pouco tempo atrás. Como isso envolve basicamente transações de tudo quanto é tipo, eles se colocaram num mercado aí de tamanho enorme e por conta disso hoje são as maiores empresas do mundo, tá? Se dá para fazer isso por conta de quê, gente? Porque a gente tem dados em todo lugar, estamos coletando dados numa velocidade absurda e coletamos esses dados nessa maneira tão agressiva justamente por conta que ficou barato fazer isso. É muito barato você comprar um pedacinho de nuvem e colocar suas informações ali. Hoje em dia, essa imagem, por exemplo, aqui a imagem à direita aqui abaixo, ó, ilustra bem como que a evolução dos pendrives aqui, dos cartões de memória se deram. Ó. Lá em 56, ó, era quase um trombolho ali, maior que um fogão, para você guardar ali 5 megabytes. Custava 120 mil dólares.
Hoje a gente pega qualquer conta Google aí que você abra, que você pode abrir quantas você quiser, você já vem com 15 gigas grátis num pedacinho de nuvem, né? E nuvem, né, pessoal, para quem ainda não tá muito familiar com o conceito, nuvem nada mais é do que um hard drive no computador de outra pessoa. É um pedacinho de espaço no disco rígido que está em algum lugar, em algum data center dessas empresas por aí, mas não deixa de ser um algo físico, tá, gente? Só para contextualizar aqui também, tá? O boom das inteligências artificiais, gente, se deu justamente por conta de que, com os avanços na área de coleta e armazenamento de dados, isso permitiu que a área de machine learning, a área de modelagem preditiva, ganhasse muita força. Conseguimos agora fazer modelos para muitas coisas que antes não conseguíamos por conta de falta de dados. E agora, com esses dados em mãos, os pesquisadores do mundo inteiro estão produzindo máquinas preditivas, né? E algumas delas têm ganhado muito destaque, principalmente ali no que refere ao campo do Deep Learning. Machine Learning, pessoal, basicamente é quase que um sinônimo aí para modelagem preditiva hoje em dia, tá? Tem muito da briga cientista de dados versus estatístico, o que é papel do cientista de dados, mas não é do estatístico, o que é papel do estatístico, mas não é cientista de dados. Eu, em particular, vejo esses dois mundos como muito intersectados, tá? E Machine Learning, por exemplo, tem muito do que a gente tradicionalmente já conhece como estatística. Eu acho errado, eu acho impróprio quando as pessoas tentam separar o mundo machine learning do mundo do estatístico, tá? Mas, enfim, isso é conversa aí para um outro evento, né? Deep Learning nada mais é do que uma partezinha particular do mundo de redes neurais. E o mundo de redes neurais também é um mundo que tem ali uma intersecção bem grande com o mundo de machine learning, certo? Então, essa é a relação aqui que a gente tem. E inteligência artificial, como a gente pode definir aqui de uma maneira bem simples, nada mais é do que a vontade de se colocar em máquinas as habilidades humanas. Ou seja, eu quero programar uma máquina para resolver um problema humano, para resolver uma tarefa que normalmente é feita por humanos, certo? É algo muito amplo, muito genérico, né? E nós tivemos grandes avanços justamente por conta desses avanços na modelagem preditiva. Hoje em dia, a gente está com o termo inteligência artificial tão quente, tão na moda, tão na boca do povo, justamente por conta dos, primeiro, avanços na coleta e armazenamento de dados, que, por consequência, permitiu o boom aqui dos modelos de machine learning. Ou seja, machine learning é basicamente a gasolina ali por trás das inteligências artificiais. Por isso que eu comento muito com a galera, se você é estatístico, se você está estudando ciência de dados, você também está trabalhando para ser um profissional de inteligência artificial. O nome é muito mais sexy, né? Muito mais hypado, e às vezes você pode ver dessa maneira, tá? Os usos de inteligência artificial já permearam basicamente todas as áreas do saber, todas as áreas que envolvem a penetração humana, digamos assim. Nada mais é por conta de que os dados estão em todo lugar e modelagem preditiva tem uma aplicabilidade absurda. Você pode pensar isso em muitos contextos, desde a área de transporte, para a área de games, para a área de esportes, para a área de até aeroespacial tem aqui muitas aplicações. Conhecemos um professor aqui lá de São Carlos que trabalha bastante com isso. Na agricultura, gente, está tão alta a demanda de profissionais de ciência de dados na agricultura. Lá a gente aplica muita visão computacional, como a gente vai conversar bastante aqui, tá? Vamos ver aqui mais, ó. O que então é uma imagem digital? Vamos começar a funilar aqui para o nosso problema. Toda imagem, pessoal, que a gente vê numa tela digital, ela nada mais é do que um quadriculado muito pequenininho de informações. Se a gente pega uma imagem aqui, dá um zoom, vocês veem que ela ficou aqui, ó, toda pixelizada, toda em quadradinhos, né? E aqui a gente consegue ver que basicamente um quadrado corresponde a uma cor. Então, quando a gente pinta cada quadradinho de cores diferentes e junta tudo isso, esses quadradinhos são tão pequenininhos, isso forma uma imagem que a gente vê aí
com uma certa resolução. Quanto mais resolução a imagem tem, melhor fica a percepção que a gente tem dela, né? Aqui na esquerda nós temos uma imagem com mais definição do que tem aqui na direita, certo? Então, ó, já estamos começando a entender como que uma imagem digital é formada, certo? Essa imagem digital, gente, ela é formada por uma matriz. Se a gente coloca ela no formato de matriz, cada pixel da imagem vira uma informação numa matriz. E aqui a gente já começa a trabalhar com o nosso universo matemático. Matrizes, a gente está em casa, estamos aqui na matemática que a gente conhece. Então, ó, em cada lugarzinho da matriz, ó, aqui eu tenho uma matriz de 11 por 11, eu coloco informação nela em relação aos pixels que ela vai representar. O pixel ele pode representar uma cor e eu posso colocar, por exemplo, de 0 a 1, a intensidade dessa cor. Aqui, por exemplo, ó, tem 0,25, 0,5, 0,1, e o 1 representa a intensidade máxima da cor. O 0,5, uma intensidade média, e assim por diante. E aqui, que cor que eu estou representando? O preto. Estou representando aqui uma imagem que, no caso, seria em preto e branco, né? Ó. Basicamente, aqui, ó, seria isso, ó, bem grosseiramente falando, de uma maneira bem simplista. Ó. Uma imagem, ela pode ser traduzida numa matriz, e essa matriz, ó, veja que ela corresponde a zeros no lugar em que a imagem é branco, e a 1 no lugar em que a imagem é preta. Se bem que aqui, agora que eu percebi que ela não está correta aqui, ó, o 1 está aqui, tá uma casa para o lado de onde deveria estar. Mas, enfim, o exemplo aqui ainda serve, né? É assim que nós representamos as imagens digitalmente. É assim que um computador lê a imagem. É assim que um algoritmo de machine learning vai ler a imagem quando a gente tentar processar ela, certo? E fazer essa conexão entre imagem e a maneira como é lido é fundamental para a gente entender aqui como que as imagens são construídas e como que os modelos baseados em imagem também funcionam, ok? Como é que funciona quando a imagem é colorida, gente? Se a imagem é colorida, talvez vocês lembram lá do colégio, eu lembro que eu estudei isso nas aulas de artes que tinha lá no ensino fundamental que eu fazia, que toda cor pode ser uma mistura das cores básicas, né? E uma base que forma as cores básicas pode ser essa, que é vermelho, verde e azul. Então, basicamente, qualquer imagem colorida que nós vemos, nós podemos separar ela em 3 canais de cores, que é o canal vermelho, o canal verde e o canal azul. Veja a imagem do gatinho aqui, ó. Veja que não é algo muito trivial da gente imaginar isso, certo? Essa decomposição de cores. Não dá para a gente imaginar que, assim, se a gente mesclar esse vermelho com esse verde, com esse azul, vai gerar justamente essa imagem que está aqui, né? Então, uma imagem colorida, ela é uma coleção de 3 matrizes, cada uma com o seu pixel identificado pela intensidade de cor que há nela. Então, aqui, ó, cada uma dessas matrizes aqui, ó, vermelho, verde e azul, teria uma representação matricial igual a que colocada aqui em cima. Então, teria 3 em 3 matrizes para determinar o que é uma imagem para o computador. 3 matrizes, veja só. Se a imagem é preto e branco, basta uma matriz, certo? Ou se a imagem pudesse ser reduzida em uma cor só, dá para trabalhar com uma matriz só, como é bastante comum a gente fazer, tá? Aqui, ó, eu separei um site, pessoal, para a gente brincar aqui, ó, para justamente dar uma olhada maior aqui nessa questão Aliás, não separei o site aqui, deixa eu separar aqui certinho. Vou pegar aqui e vou colocar para a gente ver. Ó, esse site aqui, ele mostra bem, ó, como que funciona essa brincadeira. Ó. Essa imagem que a gente está vendo aqui na direita, bem pequenininha, ó, é a imagem com zoom aqui na imagem maior da direita aqui também, ó, que é o rosto de uma pessoa, a gente consegue identificar, né? Ó. E aqui na esquerda está a intensidade de cada pixel. É um número que varia de 0 a 255, são 256 tons possíveis de
preto, que a gente está considerando aqui. Esse é um número bastante comum quando a gente trabalha com imagens, tá? E cada pixel aqui, ó, eu consigo ver, ó, esses pixels mais escuros, ó, eles têm um valor menor. Os pixels mais claros, ó, têm um valor bem maior. Eu acredito que vocês não vão conseguir ver aqui, ó, mas, ó, todos os numerinhos estão aqui, ó, e estão sendo representados ali na tela. Agora, olha que interessante como que funciona a teoria de imagens, gente. Isso daqui, por exemplo, ó, é um filtro que eu posso aplicar. O filtro nada mais é do que uma matriz. Veja que é uma matriz 3x3, ó. Esse filtro aqui chama o Sharpen, que é para deixar ali algumas coisas um pouquinho mais, alguns contornos um pouquinho mais destacados. Quando a gente faz isso, gente, olha o que acontece com a imagem, ó. E o que esse filtro está fazendo, gente? Olha, ele pega cada pixel que eu tenho na imagem original, ó, e vai pegar os pixels ao redor dele e multiplicar por aquela matriz. Essa matriz aqui, ela que é o filtro que eu vou aplicar na imagem. Quando eu multiplico os pixels que eu tenho na imagem original por essa matriz, gera um pixel novo, ó. Veja que eu tenho ali, ó, uma matrizinha 3x3 na esquerda e lá na direita corresponde a um pixel só. Porque você faz essa multiplicação 3x3 pela matriz filtro 3x3 e você vai ter o correspondente ali do valor que você vai botar adiante. E vai repetindo isso para todos os pixels aqui da imagem. Ó. Vai andando. Ó. E essa matriz aqui, ela é o que faz essa transformação. Ó. Coloca esse efeito aqui, ó, nessa característica aqui. Isso daqui foi uma coisa que me impressionou muito, porque eu não tinha a mínima ideia de como que funcionava um filtro num programa tipo Photoshop, num programa da vida. E matematicamente falando, nada mais é do que uma matriz que você multiplica os valores ali vizinhos do pixel e ele vai transformando a imagem que você tem. Dependendo do que a gente escolhe aqui para a matriz, a gente vai ter uma transformação diferente. Ó. Por exemplo, se eu mudar aqui para Blur, que é para borrar a imagem, né? Ó, o filtro muda. Ó. O filtro agora são esses números aqui. Ó. Veja que ele pega aqui os valores dos pixels e diminui bastante a intensidade deles. E aqui, ó, o resultado que a gente chega, ó, essa imagem, então, toda borrada. Outros tipos de filtro tem aqui, ó, por exemplo, Bottom Sobel. Tira aqui algumas características da imagem, mas veja que vira uma imagem ali que a gente já malemar consegue reconhecer, né? No entanto, pode estar extraindo características. Veja que eu estou conseguindo extrair características do tipo cabelo, tipo olho, aparentemente tem uma boca aqui, ó, e que está transformada de uma maneira diferente. E isso aqui, as CNNs precisam justamente desse tipo de coisa para poder identificar padrões, para poder identificar as características na imagem que muitas vezes nós não conseguimos ver ao simplesmente ver uma imagem, certo? E aqui começa a primeira coisa sobre CNNs. CNNs é muito maluco o jeito como ela consegue extrair informação, porque ela justamente vai trabalhar em algo que a gente é humanamente impossível de fazer. A maneira como ela extrai características da foto. Ela tenta procurar na foto por características que definem ela, mas que nós dificilmente conseguiríamos pegar esses padrões aí, certo? Todos esses links que eu mostrar aqui na apresentação de hoje está disponível depois nos slides, tá, gente? E eu recomendo que vocês brinquem, caso tenham interesse aqui, né, de entender melhor como é que funciona essa questão de imagens digitais, tá? Aqui, ó, tem mais uma brincadeirinha aqui que dá para fazer também, ó, que é com uma imagem diferente, uma imagem com mais definição, e aí dá para ver o que esse filtro aí faz, né? Ó, você vê que vai pegando ali, ó, várias diferenças, né? Ó, várias versões diferentes da mesma imagem, né? Tá, deixa eu voltar aqui para os meus slides. Pronto, voltei. Vamos falar agora, então, das redes neurais convolucionais e o que definem ela, como elas funcionam, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender, gente, é a tarefa difícil
que é essa que nós estamos trabalhando com essas redes neurais convolucionais. Veja o quanto que a gente tem, por exemplo, de desafios de ótica, né? Que são aqui essas coisas, essas imagens que parecem meio paradoxais, né? Essa daqui é uma imagem de uma pessoa de frente ou de uma pessoa de lado, né? Ela confunde a gente porque o nariz está de lado, o olho está de frente, a boca ela pode ser interpretada tanto quanto de frente como de lado, né? Então ela fica uma imagem um pouco confusa. Mas essa é só a primeira. E essa daqui, por exemplo, ó, o que é que vocês veem nessa imagem? Tem pelo menos aí duas interpretações bastante comuns quando a pessoa bate o olho nessa nessa imagem aqui, ó, que é a primeira, talvez a que eu estou vendo agora, é de uma senhora idosa, talvez. Aqui eu tenho a boca dela, tenho o nariz, tenho aqui uma franja ou talvez um véu, né, alguma coisa do tipo. E eu posso ver uma moça jovem, que no caso aqui seria a orelha, aqui seria o maxilar, e ela estaria olhando de costas. E aqui também seria a roupa dela, e ela estaria num ângulo ali um pouco diferente. Vocês viram essas duas pessoas também? Viram mais gente? Viram mais coisa aí? Deixa nos comentários aí o que vocês têm visto aí nessa imagem aqui. Olha essa outra imagem aqui também. A pergunta é: vocês veem um pato ou veem um coelho? Né? Algumas pessoas vão ver primeiro o coelho, outras pessoas vão ver primeiro um pato. E, a princípio, tem as duas coisas aqui, né? Você pode ver esse lado esquerdo aqui da imagem como sendo o bico de um pato ou as orelhas de um coelho, né? Então, veja que para nós mesmos, né, é muito difícil fazer classificação de imagem, tá? É um problema que é complicadíssimo. O objetivo de um algoritmo, de uma modelagem de classificação de imagem, podem ser vários, tá? Em geral, nós temos, por exemplo, o interesse de classificação, que é saber o que tem na imagem, se tem algum objeto de interesse ou não. Por exemplo, pode ser, ó, se tem um gato na imagem ou não. Só que a gente pode ir um pouquinho além. Nós podemos ter interesse tanto na classificação e a localização. A gente quer saber em que lugar da foto o objeto classificado se encontra. Além disso, nós podemos ter uma classificação muito mais ampla e ir para o lado para detecção de objeto. E aí, quais são os objetos que contém nessa foto? E aqui a gente vê, por exemplo, tem um cachorrinho, tem dois gatos, tem um patinho aqui também. E, finalmente, aqui num interesse um pouco mais complicado até, é a segmentação, que é justamente dizer pixel a pixel o que corresponde a tal objeto classificado. Então aqui, ó, tá todo separado os pixels que são do cachorro, os pixels que são de cada gato e assim por diante. Isso daqui é meio que o objetivo final que a gente tem. O que a gente quer quando a gente está falando de classificação de imagem, detecção, segmentação, em termos de inteligência artificial? Isso aqui, gente, nada mais é do que literalmente dar olhos a um robô, dar olhos a uma inteligência artificial humanoide, digamos assim. A tarefa, em termos de inteligência artificial que nós estamos replicando aqui, é a tarefa de classificar, a tarefa que o nosso olho humano faz isso com uma qualidade razoavelmente boa, né? Porque que agora que eu digo para vocês, a gente consegue classificar objetos muito bem, né? Uma pessoa que conhece muito das coisas aí, mas a gente não é nem de perto perfeito nessa tarefa. Por exemplo, aqui, ó. Olha só que legal isso aqui, ó. Isso aqui são imagens que tem lá no desafio do ImageNet, que tem um conjunto de dados de mais de 15 milhões de imagens distribuídas em mais de 1.000 categorias e que, acredito que eles já pararam com isso, mas eles faziam ano a ano uma competição de quem chegava nos melhores resultados nesse conjunto de dados. E aqui, por exemplo, ó, qual animal que está aqui na esquerda? Aqui eu já coloquei as respostas, né? Mas, por exemplo, alguém um pouquinho mais desavisado, talvez, não saiba diferenciar onça de leopardo, de chita, não sei se é a tradução exata de chita também aqui, mas todo o ponto é, existem animais, por exemplo, que são muito parecidos entre si, e às vezes é difícil a gente fazer esse discernimento. E aqui, no caso, é uma chita, é o resultado correto.
Aqui na imagem do meio, também é uma imagem relativamente fácil, né? A gente está vendo aqui um trem, né, numa estação, e o objeto principal talvez seja o trem. E aqui o modelo, veja que conseguiu classificar bem também, classificou corretamente como um trem-bala, no caso aqui, né? Veja que aqui são as opções em que o modelo palpitou. Ele chegou aqui até cogitar que seria um carro, e outras coisas aqui, ó, mas com uma probabilidade muito pequenininha. Ele estava muito certo que era um trem, assim como na Chita aqui também. Agora, na terceira imagem aqui, ó, o que vocês veem nessa imagem? O que é esse resultado aqui para vocês, né? Teve gente que eu já perguntei aqui em palestras anteriores que falaram, isso aqui, sei lá, uma frigideira. Vieram com umas perguntas, com umas coisas que eu nem tinha passado na minha cabeça. Na verdade, a frigideira está aqui, ó, nos palpites do modelo. Aqui, ó, o modelo, veja que ele ficou bastante confuso, ó. Confuso porque, ó, ele colocou bastante probabilidade nos quatro mais prováveis que ele encontrou. E, por primeiro, ele encontrou tesoura como sendo mais provável aqui. Talvez por a característica aqui dos dois garfinhos aqui, mas enfim, né? Em segundo lugar, ficou o que era a resposta correta, que era aqui, ó, hand glass, aquelas lupas, né? Acredito que se trata disso. E aqui, ó, ele chutaria em terceiro lugar como uma frigideira e em quarto lugar como um estetoscópio, né? Até que, olhando aqui, até que pode lembrar um estetoscópio, né? De repente, né? Então, veja que a tarefa é um tanto quanto difícil, tá, gente? Tanto para nós quanto para a máquina. Se é para nós, vai ser para a máquina também. No entanto, a gente parte de um pressuposto sempre que, se nós conseguimos classificar, então devemos conseguir um algoritmo capaz disso também, tá? E olha aqui como que se deu essa brincadeira no desafio do Imaginet, ó. Lá em 2011, nós tínhamos aqui, ó, que a taxa de erro nesse desafio era de 26%. E isso era o melhor que nós tínhamos na literatura. Veja só, pessoal, 10 anos atrás, ó, 11 anos atrás, aí, pouca coisa, tá, gente? Em 2012, veio a tão famosa AlexNet. Foi a primeira rede neural convolucional que, assim, conseguiu mostrar que, usando CNNs, a gente consegue reduzir muito o erro na tarefa de classificar imagens. Tanto é que um pulo de um ano para o outro foi aqui de quase 10% na taxa de erro. Gente, se você acompanha a evolução na taxa de erro de algum problema e de um ano para o outro você consegue saltar 10%, isso é um baita de um salto. Isso aqui é literalmente revolução. E nos anos seguintes, aperfeiçoando a tecnologia de redes neurais convolucionais, a AlexNet é uma CNN, tá? Tudo que veio daqui para frente são CNNs. E veja que em 2013 baixou mais quase 5%, depois em 2014 mais um tanto, 4% aqui mais ou menos, 7,3, 6,7 em 2014 com o modelo da Google, e aqui, ó, tá em contrapartida a classificação humana. A nossa taxa de erro, gente, nesse conjunto de dados é de 5%, em torno de 5%. E em 2015, a ResNet conseguiu baixar esse erro. Ou seja, lá entre 2014 e 2015, os avanços se deram de tal magnitude que os algoritmos passaram a capacidade humana nessa tarefa de predizer o que está dentro de imagens. Ou seja, nós conseguimos agora um algoritmo capaz de fazer essa classificação e faz essa classificação muito mais rápido, tá, gente? Um humano, em geral, leva 0,1 segundo para fazer uma classificação desse tipo. 1/10 de segundo. Uma máquina pode fazer isso aí, dependendo do poder computacional, em milhares de vezes mais rápido. Para que eu quero isso? Depende do problema, né? Tem muitas aplicações de visão computacional aqui, não daria para a gente conversar sobre todas elas, mas, puxa vida, tudo que é quanto é monitoramento que a gente queira fazer, a gente pode fazer agora com esse tipo de algoritmo, tá, gente? Isso aqui, gente, é fantástico, gente. Isso aqui é impressionante, tá? Quando a gente consegue que um modelo, um algoritmo matemático, né, passe a capacidade humana, a gente abre um leque de possibilidades muito grande para o que a gente pode fazer com esse tipo de coisa, né? Porque justamente antes a gente estava limitado por essa capacidade, agora a gente pode ir além. Tudo bem?
Gente, olha só como é difícil a tarefa do modelo de machine learning, gente. Aqui, ó, a tarefa é o que que é muffin e o que que é chihuahua. Olha só, será que é difícil discernir? Ó? Se bem que a gente, olhando com calma, a gente consegue discernir rápido, né? Mas é muito parecido, assim, ó, olhando assim, né, em grupo, talvez. O que que é um bolinho ali com gotinha de chocolate ou qualquer outra coisa, com um chihuahua, né, ó, que tem ali, ó, né, os olhinhos e o nariz fica da mesma cor das gotinhas de chocolate e a pele da mesma cor da massa, né? Aqui na direita, ó, é cachorrinho ou é frango frito? Aqui eu tenho várias imagens de frango frito e tenho várias imagens desse cachorrinho, dessa raça particular aqui, ó. Que também, ó, tirando alguns detalhes que a gente usa aqui para definir as imagens, numa colocação mais rápida aqui é fácil de confundir, né? Olha outros exemplos aqui fáceis. Se bem que você vê que cachorro parece que tem muito objeto que confunde com eles, né? Ó. Essa raça de cachorro aqui, ó, tá sendo colocada em contraste com marshmallows. Veja que são bem parecidos também aqui, ó, os tons de cores, né? As misturas de branco com esse tom mais bege, mais marrom, né? Aqui na direita eu tenho um cachorro de uma raça também especial aqui, não vou saber dizer a raça, com um esfregão de chão. Também são todos parecidos, né? Se a gente pegar pedaços da imagem, com certeza vai ficar quase que indistinguível, né? Olha outro aqui, ó. Gatinho com sorvete com calda de creme, com calda de caramelo, alguma coisa assim, ó. Se você pega o gato de uma cor específica, ó, e o sorvete específico também, ó, fica bem fácil de confundir. Outros cachorrinhos aqui, ó, bem fácil de confundir com o ursinho de pelúcia. Olha só, gente, o ursinho de pelúcia já é feito para parecer um animal que ele não é, né? Para a gente deixar um algoritmo encontrar todas as características necessárias para fazer esse discernimento, é o desafio que nós temos em visão computacional, tá? Essas imagens aqui ilustram bem a dificuldade que os modelos de machine learning possuem, enfrentam quando estão trabalhando ali com essa tarefa de discernimento em imagens, né? E bem, como é que funciona então a rede neural, né? A rede neural convolucional. Aqui eu tenho basicamente o que é uma rede neural artificial qualquer. É uma representação de um neurônio. É uma representação matemática de um neurônio. Uma representação, acho que não é nem a palavra mais justa, mas é literalmente assim, uma tentativa de representação. Não quer dizer que representa, tá, gente? Só para ser bem fiel aqui à lógica. O neurônio nada mais é do que aqui, ó, uma entidade ali molecular na qual ele recebe informação de um lado, processa e manda informação para frente do outro, certo? Aqui, ó, é onde ele recebe informação que percorre até o corpo celular processa e os dendritos aqui passam para frente. Nós representamos isso matematicamente dessa maneira, ó. Nós temos aqui, ó, a informação sendo recebida, isso é as variáveis que nós temos para colocar no modelo, elas são colocadas e processadas num corpo celular, que é aqui esse somatório que está aqui. Essa função de ativação aqui, ela processa a informação, então aqui talvez seja a melhor representação do corpo celular, e isso é passado adiante. Esse passado adiante pode ser uma resposta final, ou pode entrar em outro neurônio, numa rede neural mais complexa, numa rede neural multicamada e assim por diante. A representação matemática nada mais é do que uma combinação linear mais um viés. Eu tenho certeza que todo estatístico já viu essa equação em algum lugar. Em algum lugar. Se um estatístico viu regressão linear, ele já viu essa equação aqui, ó. Soma de preditores lineares mais um viés, mais um beta zero aqui, na linguagem mais tradicional nossa. Esse φ aqui, ó, nada mais é do que uma função de ativação. Se ela fosse uma função identidade, já seria um modelo de regressão linear aqui direto. Esse φ ele permite quase como um análogo aos modelos lineares generalizados, que permite você transformar essa informação que vem de um preditor linear, tá? Passando bem rapidamente aqui essa questão, tá, gente? Então, ó, a rede neural usual, ela é tem essa arquitetura. Ela vem com informações que são passadas para frente,
Cada informação passada para frente é como se fosse um neurônio que nós estamos representando aqui, e então nós chegamos até o final treinando esses ajustes, que a gente ajusta na rede neural justamente esses pesos que multiplicam os valores da entrada. Uma rede neural convolucional, ela tem uma etapa anterior. A etapa anterior, gente, veja só, qual que é o maior problema de usar uma rede neural comum para a imagem? A rede neural comum, ela recebe uma imagem aqui, ó, que ela espera como se fosse uma coleção de colunas, uma informação ali tradicional de uma planilha, talvez dizendo. Uma informação com uma estruturação linear. Aqui a convolução, ela é justamente para a gente receber uma estruturação bidimensional. Em geral, antigamente, antes de usar CNNs, o que se fazia? Pegava a imagem, pegava cada linha da matriz da imagem e transformava ela numa linha só grandona. E aí colocava isso como informação. Ao fazer isso, você perde toda a informação que você tem da estrutura bidimensional que uma imagem possui. A rede neural convolucional, ela vem justamente para ela safar esse contra, né, que tem nessa abordagem anterior. Então a imagem, ela entra do jeito que ela é, bidimensional, matriz. Isso daqui é feito o processo de convolução, que basicamente é aquele processo de filtro que que eu mostrei para vocês ali naquele site há alguns minutos atrás. Aquilo ali vai gerar várias outras imagens, outras camadas, e isso vai sendo contado como um neurônio convolucional. É o termo que às vezes aparece. E essas imagens, a gente vai pouco a pouco reduzindo elas, até que a gente consiga colocar uma representação de cada uma dessas imagens como característica numa rede neural comum. Então a gente tem esse processo de convolução aqui, que ele vai pegando as imagens aqui, extraindo características, reduzindo as imagens, até que a gente chegue nesse processo de flattening, que é justamente a transformação numa coisa linear. E aí, isso pode ir para uma rede neural comum. Isso faz com que a rede neural ganhe uma arquitetura muito maior, uma complexidade muito maior. Os números de neurônios, quando a gente está falando de uma rede neural convolucional, ela passa da casa dos milhões, e algumas mais famosas, aí, mais modernas, já chegam na casa dos bilhões de parâmetros, tá? Redes também que só Google, Facebook, donas desses mega centers de dados aí conseguem treinar. Hoje em dia é quase impossível uma instituição comum assim treinar esse tipo de modelos. Eles são bem únicos, digamos assim, ainda, né? Aqui, ó, vou mostrar essa imagem aqui para vocês, ó.